Olá! Hoje nosso tema é decisão. Você já tomou uma decisão? Aquela, a importante? Na verdade, a vida ela se divide entre algumas decisões grandes e importantes e um monte de decisõezinhas. Já repararam? Puxa vida, a decisão se eu tomo café ou chá de manhã. A decisão se eu vou para casa da amiga ou se eu vou para o cinema sozinha. Ah, uma decisão grande, se eu caso ou compro uma bicicleta. Bom, eu não sei quais decisões estão aí na sua vida para você tomar, mas eu tenho uma notícia boa e não tão boa. A decisão é só sua. Ninguém pode decidir determinadas coisas por nós mesmos. As decisões de vida que nós tomamos, elas vão construindo uma vida, que é a minha, né? À nossa volta, eu vou tendo uma quantidade de resultados que as decisões que eu vou tomando dia a dia, eu vou construindo cada situação. A decisão do trabalho, a decisão do relacionamento, a decisão de crescimento, a decisão social, com quem eu me relaciono, como eu toco, e todas as decisões que nós vamos tomando, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o inconsciente ele vai interferindo. Como que é isso? Puxa vida, muitas vezes eu tenho uma decisão para tomar de ficar com uma pessoa ou não ficar com uma pessoa. Puxa, a pessoa está ali e eu tenho que decidir ficar ou não ficar, estar ou não estar ali. E muitas vezes o meu consciente, que é a parte da razão, do intelecto, do bom senso, do senso e do bom senso, me dizem sim. Mas o outro lado, do instinto, do inconsciente, onde estão todas as minhas inseguranças, todos os meus medos, todos aqueles que eu não conheço, medos reais e fantasiosos, me dizem não, ou o inverso. E aí nesse conflito entre fico ou não fico, faço ou não faço, quem vence? A instância mais forte. A instância mais forte, geralmente, se eu não tiver consciência, se eu não tiver maturidade de ego, que nós chamamos, que é a capacidade que cada um de nós já tem de avaliar prós e contras. Se eu não fizer uma boa avaliação, se eu não fizer uma boa pesquisa para saber se aquela decisão, podem ser os resultados, eu posso correr o risco de tomar uma decisão que eu vou me arrepender mais tarde. Ou eu posso tomar uma decisão que depois eu nem reconheço que foi minha. Eu acho que é o mundo, que são as pessoas, que Deus abandonou. Então, decisão são uma quantidade de avaliações que o nosso ego tem a condição de fazer, mas que se eu não for clara comigo mesma, se eu não for verdadeira comigo mesma, encarar os medos, as inseguranças, qual é o motivo de eu fazer determinada coisa, eu acabo enganando-me a mim mesmo. Esse é o problema. Por quê? Porque o inconsciente ele tem determinados interesses em tudo que eu vou fazer. Por exemplo, eu deixo de falar não, em geral, e acabo sempre falando sim. Isso é uma decisão. Eu não consigo dizer não, eu digo, não consigo dizer não ou não quero dizer não? Faz essa pergunta para você, porque hoje nós já podemos decidir. A gente não tem mais a condição de dizer não consigo, porque ainda que eu não seja capaz, eu posso me capacitar. Mas o inconsciente em nós, ele insiste em dizer que a gente não consegue, como se eu fosse um bebê. Como se eu fosse uma criancinha que se de repente eu falar não para uma amiga, por exemplo, eu tenho medo dela ficar brava, dela se magoar, dela ficar triste e não querer mais minha amizade. Busque uma alternativa. Busque formas de falar, mas diga, se expresse, isso você pode. Mas se você achar que não consegue, você vai ficar sempre dizendo sim, querendo dizer não. E uma hora isso vai incomodar. Uma hora, outra emoção vai surgir do tipo assim, puxa, tô me sentindo explorada. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Bom, mas essa decisão é sua.
Você está decidindo fazer. Puxa, Maria José, você está sendo dura demais. Falando que tudo então é minha culpa? Não existem culpados, Freud sempre dizia. Existem crianças. O nosso inconsciente, ele é comparado carinhosamente como se fosse uma criança. Criança não decide. Criança precisa que alguém decida por ela, que alguém escolha por ela, porque ela não tem o discernimento. Então, fica aqui a minha dica. Decida-se. Faça por você. Lembre-se que toda decisão vai ter um resultado. Analise, pense na possibilidade do resultado que você quer antes de tomar a decisão. Você vai ver que isso pode mudar tudo. Pode mudar, inclusive, a paz que tantas pessoas buscam. Aguardo vocês no próximo vídeo.